Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz de estar mais uma vez juntamente com os irmãos para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus, que é poderosa, né, para mudar os corações. Hoje temos uma lição de uma importância muito grande, de uma abrangência muito grande, inclusive, mas a história toda que tem uma abrangência muito grande. Então, eu vou tentar levar a história o máximo que der aqui, porque dentro da história de Israel, do patriarca Israel, dentro da história de Jacó, Deus deixou para nós um rastro de grandes lições, de grandes ensinamentos que nós precisamos perceber nisso hoje, né? Então, um homem de fé e coragem. O homem tem que ter essas duas qualidades para chegar perto de Deus, né? Para que Deus possa o escolher. Lembremos que foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Isso causa também aí uma certa inquietação, né? Mas nós vamos esclarecer aqui hoje. Bom, para prosseguir, então, na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em suas promessas, e submissão para passarmos pelo processo de disciplina do Senhor e por Ele ser moldados. Então, pega-se ali uma pedra bruta, que é o caso de Jacó, e transforma, processa, né? Lapida aquela pedra para virar uma joia preciosa. Foi o que Deus fez, né? E nisso nós vemos a operação de Deus e a contrapartida humana, que precisa ficar claro para nós aqui, tá? Então tem a operação de Deus por um lado, onde Deus trabalhou, mas tem a resposta do homem às operações de Deus, que também é de suma importância. Nós nos consideramos, pela palavra de Deus, nós consideramos escolhidos de Deus. Mas para ser um escolhido de Deus, tem a nossa contrapartida. Tem a operação de Deus e tem a nossa contrapartida. Eu espero, com essa lição, esclarecer esse ponto, né? Apesar que o primeiro ponto vai falar da rivalidade, né? Mas também tem uma lição importante. A rivalidade de Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E desde o ventre eles já lutavam um com o outro, né? E Gênesis 25, 22 conta essa história interessante, diferente, né? Pouco usual, porque a gente vê falar que uma criança dá um chute na barriga da mãe, uma coisa, mas ali, de modo que já estava tendo uma contenda entre eles, né? O rebuliço era tão grande que parecia que eles estavam lutando, né? Então, era uma coisa espetacular, ao ponto da mãe, né, ir orar e buscar em Deus a resposta do que estaria acontecendo com os seus filhos que ainda nem haviam nascido, tá? E eles nasceram, uns anos passaram e essa rivalidade só aumentou, né? Ao invés de diminuir, ela só aumentou. Alguns fatores contribuíram para a rivalidade futura deles, né? Não vou discutir a questão da rivalidade no ventre, né? Não vou discutir essa questão, porque essa questão é um pouco mais profunda do que a gente imagina, essa rivalidade desde o ventre, vamos dizer assim. Porque envolve o mundo espiritual, o inimigo, né, operando ali para não deixar a linhagem acontecer, porque tinha promessa de Abraão, tinha promessa de Isaac, e agora vai certamente aparecer a promessa de Esaú ou Jacó, né, desculpem, a promessa de Jacó, que virou Israel e que está no livro de Gênesis, no capítulo 28, né, a
a promessa de Deus, a aliança de Deus com Jacó. Tá? Bom, ao perceber que esses filhos lutaram, né, no item seguinte, entre si, durante a gestação, né, que deixava a mãe, Rebeca, inquieta, ela consultou a Deus para saber o que estava acontecendo. E a resposta foi uma revelação sobre o surgimento de duas nações. Deus, então, revelou para ela que duas nações, olha, Gênesis 25, 23, duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Né? O maior servirá ao menor. O primeiro a nascer foi Esaú, e logo após saiu Jacó, com a mão agarrada ao calcanhar do irmão. E a Bíblia não revela se Rebeca contou a Isaque o que ouviu do Senhor. Então não sabemos se o pai estava informado, se o pai sabia dessa revelação. Porque antes de nascer, Rebeca já sabia que haveriam dois povos e já sabia que Deus havia escolhido o mais novo. Já sabia que Deus tinha preferência pelo mais novo. Na verdade, era da mesma idade, que eles eram gêmeos, né? Mas o povo de Israel e também os povos subsequentes, o que nascia primeiro é o primogênito, né? O segundo, mesmo que fossem gêmeos, né? Já seria a primogenitura, que era um direito, envolvia patrimônio, envolvia bênçãos espirituais, era dada ao que nascesse primeiro. Então, quando era gêmeos, tinha que marcar eles, né? Marcar um paninho no dedo ali, né, irmão Zé Machado? Tinha que fazer um jeito para não esquecer qual que é que nasceu primeiro, porque tinha uma série de implicações aí familiares também, não só espirituais. Acontece que Esaú nasceu primeiro e o Jacó nasceu depois. Mas Deus colocou uma predileção em Jacó. Isso tem causado desconforto na hora de avaliar pelo povo de Deus. Então eu quero diminuir esse desconforto, trazendo aqui para vocês uma pequena explicação. Porque a pessoa pensa, puxa, mas como é que Deus faz acepção de pessoa? Nós pregamos que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não tem preferência por esse ou em detrimento daquele. Deus não olha para um e despreza o outro simplesmente. Acontece que nós falamos disso na outra lição, onde nós falamos dos atributos de Deus. Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Deus conhece, antes de nós sermos formados. A última lição que eu ministrei aqui, né, Deus, ainda sendo nós informes, ainda antes de ser formados, Deus já nos conhecia. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem era, o que iria fazer, qual seria a sua natureza, o que tem dentro do coração. Então, o único que pode fazer uma escolha por antecipação é Deus. Por quê? Porque Ele sabe qual é a resposta que vai ser dada a Ele. Então, a operação de Deus na sua vida e na minha vida, ela depende da resposta que nós damos. Ela não é automática. Por isso, a Bíblia está cheia de informações para nós que nós temos que lutar, que nós temos que perseverar. Bom, então eu fiquei crente, tá bom, agora então, só de ficar crente eu sou um escolhido de Deus, eu posso fazer tudo que eu quiser, que está tudo bem? Não é bem assim. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a minha atitude, a minha resposta ao chamado de Deus vai determinar se eu vou ser salvo ou não. Agora ficou mais responsável ainda, ficou mais complicado, né? Porque era mais fácil se eu acreditasse que isso caiu aqui na minha cabeça e pronto, já está resolvido, eu não vou ter que me preocupar mais com isso. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, meus irmãos. Aí Deus, como Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele sabia qual dos dois, se era Esaú ou era Jacó, que ia dar resposta ao chamado.
que ia fazer firme o seu chamado. Os dois estavam ali, os dois eram candidatos, os dois eram filhos de Isaac, os dois tinham possibilidade e Deus mudou isso aí, porque por direito humano, né, por uma série de implicações, quem tinha que ser o herdeiro era Esaú, e não Jacó, porque ele nasceu primeiro. Ah, não, então ele tem direito. Então, quando a pessoa acha que tem direito, né, o dono do direito é Deus. Então, Deus pode mudar o direito. Isso causou um desconforto, porque em Gênesis 25, 38, a Bíblia fala, né, que os dois povos vai sair da sua entranha e o mais forte, né, o mais forte vai ser o menor. E o maior vai servir o menor. Eu imagino que não foi muito fácil para o maior servir o menor, porque ele achava que ele tinha direito. E Deus aqui está nos ensinando que Ele que faz a escolha, independente das nossas expectativas, dos nossos padrões que nós criamos. Não, quem tem direito à herança é fulano. Pois é, às vezes o fulano não toma posse da herança, é outra pessoa que nem da família que fica com a herança. Ou às vezes é o que não era para ser que é. Então, assim, Deus não está sujeito aos padrões humanos, aos nossos padrões. Então, ele mudou isso aí causou esse desconforto, mas esse desconforto era para nos ensinar que Deus é soberano nas suas escolhas, que é Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. E Ele nos escolheu com base na nossa resposta. Mas se você for estudar a história de Jacó, ele não merecia. Também não é por merecimento. Não é por merecimento. Você não merece estar aqui, sentado nesse banquinho aí, ouvindo a palavra de Deus. Eu não mereço estar aqui, irmãos. Não é por merecimento, não. Porque nós somos pecadores. Nós fizemos coisas que desagradam a Deus. E se fosse por merecimento, não estaria nenhum de nós aqui. Não tem mérito nisso. Não tem merecimento. Jacó não mereceu ser Israel. Tá? Apesar de ter a resposta, né, a Deus, mas não é pelas obras, não é pelo que ele fez. Não há nada que você faça que possa agradar a Deus. A única coisa, a única obra que você pode fazer que não é obra para agradar a Deus é a fé. Olha só que coisa. O que fez Deus se interessar em Jacó não foi a obra que ele fez, porque ele só fazia besteira. Era trapaceiro. Ele usou de esperteza para ganhar primogenitura. Não, mas esse aí não merece. Pois ele não merece e nem o outro merece. Se você estudar a história dos dois, vai ver que não foi por merecimento. Se fosse por merecimento, tinha que escolher o outro, porque nenhum dos dois servia. Aí a resposta dele ao chamado de Deus, às coisas de Deus, é que fez a diferença. Então, a nossa resposta a Deus é que fez a diferença na nossa vida. Não é porque você é bonzinho, não. Não é porque você é especial, não, que o pessoal canta por aí. Não é porque você toca o coração de Deus aí, que você é especial, não. Você é especial se tiver fé. Um homem de fé e coragem. É essa fé que Deus está esperando de nós. As nossas falhas continuam. O nosso ser humano continua. Apesar que na igreja a gente esconde isso, né? Chega na igreja, todo mundo é bonzinho, né? Tem uma cara de bonzinho, na oração, na conversa, tudo. Mas e na hora de negociar com o seu irmão lá e dar a rasteira nele? E na hora de passar o irmão para trás? Porque é isso que aconteceu com os dois, né? Na hora de fazer um negócio entre eles lá, um deu-lhe a rasteira no outro. Né? Não, ele quis vender. Ah, mas você sabia que não podia comprar? Ah, cada um vai ter uma justificativa, mas o certo é que isso também é errado. Todos os dois ali não tinham merecimento. Tá? Bom, afirma, né, a Bíblia afirma que por causa das características naturais, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Isso está descrito aí
Eu até gosto de explicar isso aqui também, porque às vezes as pessoas olham isso como discriminação. O pai tem uma expectativa com um filho em detrimento de outros, ou com outro em detrimento de um. Isso vai depender da característica do filho, tá? Vai depender. A gente tem mais afinidade com uma pessoa do que com a outra, por causa de características naturais. Isso é natural no ser humano. O Jacó gostava de caça que só ele. Pois o Esaú gostava de caça, então o Jacó amava Esaú porque eles tinham uma afinidade, eles pensavam, né, gostavam das mesmas coisas. Já o Jacó não era muito desse negócio de ficar no meio do mato levando ferroada de mosquito para caçar, não, né? Ele era mais caseiro, gostava. A mãe dele amava, era ele. Essas duas características nos ajudam a aprender a nossa vida também. Meu pai já foi, irmãos. Ele morreu. Mas eu afirmo para vocês que o meu pai, ele amava mais o meu irmão do que a mim. E eu não sou revoltado com o meu pai por isso, por causa das características naturais dele. O meu pai gostava de coisas que eu não gostava. O meu irmão era igual ao meu pai, eu morria de vergonha dos dois. Então, eu era diferente deles. Por que eu vou ficar aborrecido hoje, em condições normais, a maioria dos filhos fica com raiva do pai, falando, não, meu pai escolheu o fulano. Eu sou o coitadinho. Eu sou o ninguém, né? Porque eu não sou nem o primogênito, nem o mais novo, então eu sou o nem, né? Nem uma coisa e nem outra, tá? Mas isso não muda o meu sentimento e o meu entendimento do que é justo o meu pai amar mais o meu irmão, porque os dois pensavam iguais, eram parecidos. Pergunta? Exatamente, aí a pessoa se revolta, o inimigo vem no ouvido dele e fala, aí, ó, você é o excluído, tá vendo? Seu pai escolhe o outro, tá vendo? Que ele tem afinidade com o outro, né? Vocês acham que o inimigo não falou isso para mim? Mas não, eu sei que meu pai, desde pequenininho, meu pai botava meu irmão para desmontar motor de carro, para entrar. E eu não gostava daquilo. Meu pai, então, gostava do meu irmão, porque meu irmão correspondia à expectativa dele. Eu gostava mais de usar o cérebro e tudo. E minha mãe já era mais apegada comigo. Mas aí veio a minha irmã, nasceu por último, e a minha mãe transferiu assim, né, as coisas dela com a minha irmã, porque era mulher, era a caçula, e por uma série de motivos, né? Agora eu vou ficar aborrecido porque o meu pai amava mais o meu irmão? Não, irmãos, não, eu entendo a situação que aconteceu nessa família. E isso aconteceu lá, e está escrito na Bíblia, para te ensinar, para me ensinar, que não é Deus que faz acepção de pessoas. E às vezes nem é as pessoas, é por conta de característica mesmo, de afinidade. Não é por discriminação, é por afinidade que a gente escolhe. Porque olha em volta, tem pessoas aí na igreja que você tem mais afinidade do que os outros. Não é porque um é ruim e o outro é bom, você não pode classificar assim. É porque tem alguém aí que pensa mais próximo do que você pensa. Então você acaba escolhendo essas pessoas para se relacionar. Por quê? Por afinidade. Não pode virar panelinha, né? Porque se a pessoa começa a discriminar os outros por causa disso, né? Ele ter afinidade com alguém é lícito, tá? Ele só não pode discriminar os outros, né? Assim, em detrimento um do outro. Então, quando a pessoa tem mais afinidade com um que com o outro, ele tende a beneficiar mais um do que o outro, e isso pode ser perigoso. Então, os relacionamentos acabam sendo contaminados por isso. Não foi diferente nessa família que nós estamos estudando aqui. O que acontece? Exatamente. Exatamente. Nós vemos aqui o Esaú e o Jacó. O Jacó era um menino mais tranquilo, a mãe amava mais ele. Não foi eu que disse, é a Bíblia que disse. Gênesis 25, 28, né? Gênesis está dizendo que Rebeca amava mais a Jacó e que o pai, Isaac, amava mais Esaú, por causa das suas afinidades naturais. Não tinha nada de Deus, de promessa de Deus no meio.
Inclusive, a promessa de Deus não caiu, não foi no que o Isaac queria. O Isaac queria que fosse Esaú. Não queria? Queria ou não queria? Vocês perceberam na lição que Isaac preferia que a bênção fosse do mais velho? Pois a bênção era do mais novo. Ah, não, mas teve trapaça. Mas Deus não deixa a trapaça prevalecer se ele não tiver com um propósito nisso. A vontade de Deus não pode ser mudada pela trapaça humana, fui claro nisso? Se ela aconteceu é porque Deus permitiu, ele ia trabalhar isso também, futuramente. Tá? Não, mas o direito era de Esaú e Jacó entrou, roubou. Não, ele não roubou, não. O outro ofereceu para ele. Olha só como é que as coisas são. Aí, na hora de pregar, os pregadores sobem aqui e falam, não, peraí, o mais novo roubou a bênção do mais velho. Não roubou, não. Todo mundo estava errado ali, eu já disse para vocês. Exatamente. Né? Aí o que aconteceu foi que Deus permitiu que isso acontecesse do jeito que eles fizeram, com trapaça, mas porque Deus queria trabalhar isso. Mas eu digo para vocês, de qualquer forma isso ia acontecer. Se não é dessa forma, é de outra. Aí nós não podemos acelerar o processo de Deus. Quando Deus escolhe, não adianta ficar nervoso. Deus escolheu Jacó e Esaú pode se espernear. E olha, tem um ponto lá que eu imagino, um momento lá que eu imagino que se Esaú encontrasse com Jacó, ele matava ele. Ele matava ele. Por causa da inveja que subiu no coração dele, porque ele achava que ele tinha direito, mas ele vendeu o direito, estava só os dois, não tinha testemunha, né? Não, me vende aí a sua primogenitura, então, em troca dessa comida gostosa, porque ele era mais caseiro, gostava de fazer uma comidinha, devia ser uma comidinha saborosa, deliciosa, né? Ninguém está vendo, olha em volta, ó, ninguém viu, né? Não, dá isso aí logo, eu quero é comida, pode ficar com essa primogenitura. Lá na frente, na hora de assumir a situação, quem assumiu? O que comprou, porque ninguém estava vendo, mas Deus viu. Então, o plano de Deus não pode ser frustrado por nós. Essa família está ensinando isso para nós. Mas os problemas estão presentes no meio. Isso não excluiu a briga. Essa trapaça causou um problema que a Rebeca nunca mais viu seu filho. Nunca mais. Então, as nossas diferenças humanas que nós colocamos, elas têm consequências. O plano de Deus vai continuar sendo o mesmo. Vocês concordam comigo? O que Deus traçou vai acontecer. Se eu tentar sabotar o plano de Deus, vai acontecer alguma coisa comigo, mas o plano de Deus vai continuar sendo o mesmo. Ah, mas quem era o beneficiário? Ele sofreu? Sofreu também, mas o plano de Deus continua. Então, o plano de Deus não pode ser frustrado pela natureza humana. Nunca. Tá? Nunca o homem consegue interferir no plano de Deus. Então, eu posso dizer, mesmo com os problemas, mesmo o maior servindo o menor, eu posso dizer para vocês que o plano de Deus era esse. Continua sendo. É isso que eu comecei falando para vocês. A questão é a pré-escolha de Deus. Deus nos escolhe antes de nascermos. Então, Ele já sabe o que nós vamos fazer lá na frente. Agora, nós temos que dar a resposta. Por isso que nós temos que continuar lutando. Se você imaginar que você é um escolhido de Deus, agora você pode fazer o que quiser, que vai dar errado, né, ou que vai dar certo. Nada que o Esaú fizesse vai mudar a situação, porque Deus já sabia do coração dele. O Jacó era trapaceiro? Era, mas foi ele que entrou na presença de Deus. Ele teve uma visita de Deus que pouca gente no mundo teve. Para ter uma visita de Deus daquele jeito, aquilo não acontece assim, é aquele ali, tá. Não, irmãos, tem a resposta também. Deus sabia que ele ia responder com fé. E ele teve tanta fé que ele viu a escada de Deus. Ele recebeu a promessa, se bem que a promessa é para ele e para a sua descendência, era para mais gente. Mas por que foi ele? Porque a fé dele alcançou isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não tivesse uma resposta de fé adequada, jamais Deus ia falar com Jacó, ele escolhia outro. Ele mudava.
Porque Deus não está ligado à descendência. Quer que eu prove para vocês? Pois é, quem é que tinha que ser o sacerdote de Israel? Vocês lembram de que família tinha que vir? Vocês lembram? Da família de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, não é? Pois é, teve um sacerdote, um dos que Deus mais usou em Israel, que não era levita, não era da descendência de Arão, não era parente de Moisés, e ele se chamava Samuel. Samuel, ele era de outra família, ele não era da linhagem, então ele não tinha direito humano, mas ele foi um dos melhores sacerdotes que Israel teve em todos os tempos. Então Deus inverteu a coisa. Sim, ele ministrava na casa do Senhor com estola de sacerdote, levita, normal, ele era o mediador, entre aspas, entre Deus e os homens. Samuel, aquele que não deveria ser, né? Por quê? Porque Deus não está ligado ao desejo humano. O plano de Deus não pode ser frustrado. Não dava para operar nos filhos de Eli. O que Deus fez? Escolheu Samuel. Os filhos de Eli não dava, né? Aí o que Deus fez? Repreendeu Eli, porque Eli não tinha repreendido os seus filhos. Danou com Eli, porque Eli não danou com seus filhos, não corrigiu os seus filhos. Tá? E escolheu um terceiro. Quem foi? Samuel. Está vendo que Deus não está ligado ao sangue? Quando dá para ligar o sangue, ele liga, mas quando não dá, ele desliga. Ele não está ligado a isso, sim. Foi, também foi, desde o seu nascimento. Então, Deus já estava operando no plano B, né, Eliabe? Deus operou no plano B desde antes, né, da imaginação do homem ali. Então, essa história vai ganhando corpo e vai nos ensinando cada vez mais. Se a gente prestar atenção e tiver um pouco de racionalidade e fé, a gente consegue tirar grandes lições dessa história. Para a pessoa humanista, para a pessoa racionalista, ele vai ficar escandalizado com o que vai ver aqui nessa história. Porque, puxa, mas Deus fez acepção de pessoa, ele tinha que ter escolhido, era o mais velho, né? Mas o mais velho não servia para o propósito, Deus vai escolher ele porque ele era o mais velho? Não, ele troca. Vocês concordam comigo que os dois eram gêmeos, Deus podia fazer o Jacó nascer primeiro, sem nenhum estresse? Antes do nascimento, Deus podia mudar a história e podia fazer o Jacó nascer primeiro? Podia ou não podia? Podia, por que ele não fez? Para nos ensinar, Agora aprende quem quer aprender, quem não quiser vai ficar como espectador da coisa, está vendo? Então ele pode mudar as coisas, mas tem coisas que Deus não muda. Ele deixou ali para nosso aprendizado, e nós é que temos que investigar e tirar proveito disso, né? Bom, o direito de primogenitura, veja esse. O Payne, né, o livro do Payne é muito bom, né? David Payne, né, depois eu repasso ele para vocês, eu tenho ele em PDF, quem quiser ler, né? Ele diz o seguinte: da mesma forma que a escolha divina evitou Ismael para favorecer Isaac, que já tinha acontecido, né? No passado, antes, com Isaac e Ismael, tá? Ismael, vocês sabem, né? Nasceu primeiro que Isaac, e Deus escolheu Isaac. A promessa era para quem? Para Abraão, para a descendência de Abraão. Ismael, filho de Abraão. Então ele teria direito. Mas não era filho da Sara, mas a promessa era filho de Abraão, está bem claro na promessa. E Deus já tinha evitado isso, já tinha mudado, então ele mudou 2 vezes para mostrar para nós. Tá? Por isso que eu acho interessante, né? Então, no entanto, vale ressaltar que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura ao vendê-lo por um guisado de lentilhas. Então, essa questão do Esaú ter vendido, às vezes tira da gente o foco da história, o foco mais importante. Porque, não, peraí, então Jacó não roubou. Foi o Esaú que vendeu. Então, aí tem 2 tipos de gente, de crente defendendo. Tem os que defendem Jacó,
tem os que defendem Esaú. Tem os que defendem o A, tem os que defendem o B. E fica aquela briga, tá? Por quê? Porque acha que esse está certo, porque os dois têm motivo. Não, mas ele que ofereceu. Não, mas o outro sabia que estava errado comprar, né? Que era trapaça, que era enganação. Teve mais trapaça, né? Depois, na hora de receber a benção, ele trapaceou de novo, né? Juntou com a mãe dele lá para trapacear de novo para receber a benção, né? Mas no que nós temos que ficar atento é no que Deus, né? Qual é a operação de Deus nisso? Eu tenho que olhar para a minha vida, igual eu acabei de abrir meu coração para vocês, e olhar qual é o processo de Deus na minha vida, e não olhar as coisas que eu perdi ou que eu ganhei. O meu pai preferia o meu irmão, mas eu não fiquei triste com isso. Eu entendo, meu pai tinha afinidade com o meu irmão, eu nem queria ter afinidade com o meu pai, porque o meu pai e meu irmão, eles me passavam vergonha, até as coisas que eles falavam, me passavam, eu escondia dentro do guarda-roupa de vergonha. Vocês têm uma ideia. Então, não é uma coisa que eu queria para mim. Aí depois, lá na frente, eu quero que o meu pai me prefira, ao invés do meu irmão? Não, a afinidade deles era natural, por atitudes naturais. Eu tenho que entender isso, você tem que entender isso. Se a gente não entende isso, a gente sofre, porque a gente fica procurando culpado o tempo todo, né? Quem é o culpado disso? Quem é o culpado daquilo? Não é questão de culpado, não, é questão de afinidade, tá? Então, por conta disso, o direito de primogenitura, ele tem que vir de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quiser que seja feito, será feito. Porque teve casos na Bíblia, eu não vou detalhar eles, porque senão eu não consigo contar essa história é importante, eu estou tentando adiantar ela aqui. Tá? Teve casos na Bíblia que o irmão assumiu o reinado, né, no lugar do outro irmão que deveria se assumir. De repente vem um e mata aquele irmão e o outro assume. Adiantou ele ter assumido? Morreu em seguida. Então, o plano de Deus não seria frustrado por causa do ser humano. Tá? Então, em toda a Bíblia é cheia dessa história aqui, né, em exemplos e coisas. Tá? Bom, o perigo, então, está aqui, nesse último parágrafo. Ó. O perigo é desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro, para levar vantagem, para ganhar alguma coisa com isso. Né? O escritor da epístola aos Hebreus nos mostra isso, Hebreus 12, 16. Tá? Então, é um perigo nós desprezar a bênção de Deus para satisfazer os nossos anseios. Né? Tanto desprezar é perigoso, quanto avançar é perigoso. Então, se eu quiser fazer alguma coisa na obra de Deus, que Deus não mandou eu fazer, né, e eu tiver a chance de fazer e fazer por interesse ou por qualquer coisa, eu corro o risco, né, de acontecer uma tragédia. E se eu não fizer o que Deus mandou eu fazer, a mesma coisa, a Bíblia é cheia desses exemplos. Tá? Então, vou dar mais um. Tinha um que não era sacerdote, tá? Que ele não podia exercer o ofício de sacerdote, ele teve a oportunidade de fazer, ele fez, ele foi lá e ofereceu o sacrifício. O que aconteceu com ele mesmo? Ficou leproso. Leproso, é pior do que morrer, ficar leproso, não é? Porque ele era um rei, né? Um rei leproso, já pensou? Que vergonha, né? O leproso tinha que ficar isolado, tinha que sair do meio da sociedade, já pensou? Então, qual que foi o erro dele? Fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Então, as coisas de Deus são sérias. Tem que ser o plano de Deus. A gente tem que focar no plano de Deus e deixar o barco caminhar. Se a gente tentar botar a mão naquilo que não é para a gente, perigoso. Em todo tempo isso é perigoso. E se a gente não fizer aquilo que Deus tem para nós, perigoso também. Muito perigoso. Então, de qualquer forma, o plano de Deus não será frustrado. Tá? Bom, como é que aconteceu a troca aí, né? Deixa eu adiantar aqui. Na primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista, né? Além de comprar do seu irmão direito de primogenitura, juntamente com sua mãe, ele arquitetou todo o plano para enganar o seu pai, né, Isaac, ao se passar por Esaú para receber a bênção. Ele sabia que a bênção era ali. Ele sabia como é que ia ser o negócio, então ele planejou astutamente um jeito dele receber a bênção. Mas aí eu pergunto para vocês, dentro do contexto, do que aconteceu depois, porque agora, na hora da história, ninguém sabe de nada, mas depois que passou, todo mundo sabe, né?
Você sabe quem foi que saiu do outro lado, quem não saiu. Então, nós estamos do outro lado, nós podemos dizer para vocês agora. Se Jacó não tivesse arquitetado esse plano, ele iria receber a bênção? Ele seria abençoado como novo patriarca de Israel? Lá em Gênesis capítulo 28, a aliança de Deus com Jacó, com Israel, seria feita se ele não tivesse trapaceado? Porque a gente pode pensar que não, né, pastor José Machado? A gente pode olhar assim e falar, não, Deus deu para ele porque ele trapaceou, ele tomou a benção ali, aí ele recebeu. Gente, se não é de um jeito, é de outro. O plano de Deus não muda por causa do ser humano, não. Ele que fez errado, ele tinha que esperar a promessa de Deus. Ia acontecer, Deus não botou Samuel para ser sacerdote, então Deus ia fazer alguma coisa. Exatamente, já sabia lá anterior. É essa a questão, pastor Juvenil. Então, o que ele fez de errado? Ele fez de errado foi tentar ajudar Deus a dar a bênção. Certamente, olha, o que eu acredito, que a Rebeca foi lá no ouvido de Jacó e falou, ó, a bênção é sua, Deus me mostrou, você que vai ser. Aí o que Jacó estava fazendo aqui? Porque por que ele está lutando para receber essa bênção aqui? Porque ele sabia. Por que ele sabia? A mãe dele certamente falou para ele, né? Que Deus tinha mostrado para ela que ele queria ser. Aí como ele não via um jeito, falava, não, aí o Esaú vem crescendo, eu também, e tal, o tempo vai passando, alguém vai ter que ser abençoado. Meu pai já está velhinho, ele vai morrer a qualquer tempo, né? Então eu vou ter que achar um jeito aqui de tomar a benção. E aí ele arquitetou um plano que não era necessário, Deus já tinha uma maneira. Por que Deus permitiu? Para nos ensinar. Isso tudo podia ser evitado, gente. Tudo isso Deus podia ser evitado lá atrás. Podia pôr um para nascer primeiro que o outro, para mudar a história. Um podia morrer no caminho, não podia? Podia um monte de coisa acontecer, que Deus podia operar. Então, nossas ações não alteram os planos de Deus. Em hipótese nenhuma. Então, havia em Jacó o desejo de alcançar a promessa. Certamente por esse motivo que eu falei para vocês. Não tenho certeza porque eu não sei se ela contou para o Jacó, não sei se ela contou para o Isaac, eu não sei com quem Rebeca contou. Mas eu sei que Deus falou com ela, tá? E imagino que ela tenha falado isso para Jacó, tá? E então, nesse desejo, ele usou trapaça, usou mentira, usou meios ilícitos, porque tem gente que ele pensa que é os fins que justifica os meios, né? Aquele negócio maquiavélico, né? Que Maquiavel nem falou isso, né? Dizem que, né, eles atribuem essa frase a ele, mas nem é dele, né? Mas já viu isso, sabe? Né? Que os fins justificam os meios, mas não justificam. O fim era fazer a vontade de Deus. O meio que eu usei para fazer a vontade de Deus não importa? Importa. Importa sim, tá? Esperei com paciência no Senhor. Eu não conheço um que esperou com paciência no Senhor, que Deus não operou o que deveria operar. O que ele tem que operar, ele vai operar. O que ele não ia operar, ele não vai mesmo. Então, nós não vamos mudar o coração de Deus, né? Tem gente que pensa que ele muda a vontade de Deus se ele fizer alguma coisa a mais, né? Se ele fizer um esforço maior, se ele fizer um jejum de 30 dias, né? Para comprar uma casa. Não, o nosso esforço ele é natural, ele tem que ser, se ele tiver um objetivo desse aí, você está tentando comprar Deus, está pensando que Deus se vende? Está pensando que é assim que funciona? Em fazer sacrifício? Deus não está interessado no nosso sacrifício, ele está interessado na obediência. Ele não tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, enquanto ele tem na obediência, na fé. A nossa fé, quando nós obedecemos, é porque temos fé, tá? Por isso que fala lá, obedecer é melhor que sacrificar. Porque quando obedecemos é porque temos fé, acreditamos nele, por isso que obedecemos, tá? Então é a fé que faz a diferença. É a fé de Israel que mudou a história. Porque no início ele foi ex-trapaceiro, mas ele foi mudado. Ele foi transformado. Ele teve um encontro com Deus. E o homem, depois de ter um encontro com Deus, o que diz a lição? Nunca mais será o mesmo.
Homem nenhum será o mesmo depois de se encontrar com Deus. E poucas pessoas que têm esse encontro verdadeiro com Deus, né? E é interessante observar os fatos. Esaú não valorizou a bênção, desprezou ela, na verdade. Então isso aqui foi o ponto forte, talvez, né, de Deus não ter o escolhido, né? Porque dentro do coração dele, ele não estava acreditando naquilo, aquilo para ele, né, pastor Juvenil, aquilo para ele não estava fazendo sentido, né? Isso aí, só essa conversa aí de primogenitura, eu sou o mais velho, eu sou o bonito da casa, eu sou o caçador, é eu que mato o bicho quando precisa, eu que trago comida para a mesa, ele estava se achando. E essa exaltação, essa ignorante exaltação aí derrubou ele. Igual ele derrubava a caça, a natureza dele derrubou ele. Isso tem que nos ensinar alguma coisa, né? Nós temos que aprender alguma coisa nisso, né? E o Jacó, que ao contrário, o que ele fez? Se humilhou debaixo da potente mão de Deus. A hora que o negócio apertou para o lado dele, ao invés dele se exaltar, o que ele fez? Se humilhou. O Esaú, a coisa apertou para o lado dele, o que ele fez? Se exaltou mais ainda. Falou, agora eu mato um que eu achar na frente. Agora, se eu pegar ele, né, até a mãe dele sabia que o Esaú era capaz de matar o seu irmão. Tanto que ela, né, tirou ele de cena. Tá? Nas batalhas da vida, nós não devemos agir por conta própria. Nós precisamos ouvir e receber a orientação de Deus, porque não sabemos de nada. Porque não sabemos o que vem depois. Porque Deus, até o que Ele estabelece, Ele pode mudar o que Ele estabeleceu, porque Ele é dono de todas as coisas. Não, mas Ele não muda as coisas que Ele já estabeleceu, Ele não muda o pensamento dEle, mas as coisas que Ele estabeleceu, Ele não falou que os sacerdotes seriam filhos de Arão? Não está escrito isso lá? No Levítico? Que os sacerdotes seriam da descendência de Levi? Mas Ele mudou. Quando chegou lá em Samuel, aconteceu aquele drama todo, e a mãe de Samuel foi, entregou ele lá no templo e falou, não, agora ele é seu, é do templo, eu estou doando ele para a igreja. E aí Eli adotou ele, então ele era filho adotivo de Eli. Não era da descendência, mas ele se tornou descendência e acabou sendo sacerdote. Isso ensina para nós alguma coisa? Que nós, sendo gentios, nos tornamos israelitas pela fé, por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Deus falou, não, a salvação é para os filhos de Israel. Não foi isso que Ele falou? Pois aí, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui que Deus mudou a história. Eles rejeitaram a primogenitura. Eles rejeitaram a bênção. E aí, o que Deus fez? Não, usa outra aí, então. Vai lá nos valados, vai lá nos buracos, vai lá nos guetos, e traz os que tiver lá. Os que quiser vai sentar na mesa, porque a mesa já está posta, preparada. A mesa já está preparada e não vai ser desperdiçado. Se um não quer, ele vai achar quem quer. E ele muda as coisas para resolver esse problema. E nós somos um caso desse. Então, lá nessa história, nós estamos vendo a história da salvação, está vendo? Predita, prefigurada, preconizada. Lá na história, tá? Então trocou os papéis. O mais novo foi o escolhido, o mais velho teve que servir o mais novo. Isso lhe foi penoso. Não foi fácil para o mais velho aceitar que ele tinha que ser menor do que o menor, porque para ele era o maior. Mas e para Deus? Então é Deus que estabelece as coisas. Se ele fosse humilde e tivesse voltado atrás e pensado, não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas ele não estava interessado na vontade de Deus. Ele demonstrou isso, vendendo o seu direito. Ele sabia do seu direito. E o vendeu, e o desprezou as coisas de Deus. Creio. Exatamente. O plano de Deus não pode ser mudado pelas ações humanas. A forma humana de fazer. Vocês acreditam que tem pastores aí, né? Eu vi um caso, eu não posso relatar o caso, né? De um pastor aí que usou. Teve um que veio aqui e contou, né, pastor Juvenil? Ele esteve aqui na nossa reunião de obreiros e falou que ele usou de artimanha
ele usou de alguns subterfúgios para subir na escala ministerial e ele foi presidente de um campo. Sabe que jeito que ele chegou aqui para contar essa história? De cadeira de rodas. Não tinha a rampa ali ainda, né, pastor? Teve que carregar ele e pôr aqui em cima para ele contar. Pôs aqui em cima para ele contar a história. Ele falou, olha, eu usei de subterfúgio, eu fiz coisas que eu me envergonho, eu nunca faria, mas eu fui presidente de um campo e Deus me derrubou de lá. E eu estou aqui hoje para contar para vocês que eu fiz errado. Então, ele foi presidente. Ele foi um líder do povo de Deus, mesmo usando essas coisas. Então, dentro disso, Deus operou. Até o ponto que Deus quis. Na hora que Deus não quis, o que aconteceu? Cadeira de roda para ele sair se humilhando nas igrejas, tentando voltar, né, à comunhão com Deus pelas coisas que ele fez de errado. Agora ele tem que sair, né, porque Deus mostrou para ele que ele tinha que contar o testemunho dele. Né, que ele quer voltar à comunhão com Deus, conta o seu testemunho. E veio aqui no meio de todos os pastores aqui, ó, contar com vergonha e falar, olha, eu fiz errado, gente. Eu manipulei pessoas, eu manobrei, eu usei até dinheiro para fazer, e tudo, e falou tudo. Abriu a mala aqui, ó. Abriu a mala. Ele se humilhou. Eu acho que era. Aí. Pois é. Ele estava igual a Esaú, não estava? Na força, achando que ele era que era com ele e tal. Interessante é que Deus deixou ele governar por um tempo, para mostrar para ele, porque certamente Deus tinha um plano na vida dele também, de recuperar ele, né? E ele voltou de cadeira de roda, mas voltou aí quantos que nem volta, né? Faz o que é errado e já fica morto lá no caminho. Eu já vi, né, gente desrespeitar as coisas de Deus, falar, né, grosso aí nas coisas de Deus e morrer. Morreu. Né? Quer dizer, morrer, todo mundo vai morrer, uma hora ou outra. Mas quando tem um motivo desse, a gente já fica desconfiado, né, que pode ter sido um escorregão fenomenal, né, igual o desse irmão, que Deus deixou ele ir até onde ele quis, depois puxou o anzol. Né, irmão Junei? Puxou o anzol, o trem tem que vir, né? Vem mesmo. Quando Deus puxa o freio, irmão, entorta chassi, empena a roda, mas para. Quando Deus manda parar, para, não tem jeito, né? Aconteça o que acontecer, entorta tudo, mas o plano de Deus vai acontecer. O que Deus quer vai acontecer. Então, que eu não seja usado por um plano maligno desse. Que eu consiga esperar em Deus, né, as bênçãos que Ele tiver para mim e não ficar frustrado, igual eu contei a minha história para vocês aqui, abri meu coração para vocês. Não estou frustrado, né? Deus tem me honrado, tem feito maravilhas na minha vida. Não fui o escolhido do meu pai nem da minha mãe, lá dentro da família. Estou falando no meu contexto familiar. Sim, pastor Valdir. Não será, exatamente. Então, isso aí conta, né, todo esse contexto. Então, essa história aqui, ó, ela nos ensina uma porção de coisas. Uma porção de coisas. Mas ainda tem mais. Vamos seguir aqui, porque o tempo está acabando, né? Quanto tempo? Tá. Com medo do seu irmão, olha aí, no item 2, Jacó foge para Padã Arã. Começou as consequências, né? Porque ele fez a trapaça, ele fez a besteira e agora ele vai ter que assumir a responsabilidade. Ele fez. Talvez alguns possam até pensar, não, mas a bênção ele recebeu. Ele foi embora, mas, gente, vocês não sabem o que está falando, não. Né? Ele foi um sofrimento, ele vivia longe da família. Eu saí daqui para ir tentar a vida lá em Rondônia, ainda jovem, irmãos. Que sofrimento, viver longe da família. O meu motivo foi outro, mas eu entendo ele. Você imagina você ir para uma terra estranha. No caso dele, um povo que até que fala outra língua, é tudo diferente, os costumes são outros, porque ele fez errado, não poder morar na sua casa, não poder entrar na sua casa ou se beneficiar do conforto do seu lar, porque ali, a família patriarcal ali, eles tinham bens, tinham tudo, ele tinha uma vida confortável, vamos dizer assim. E ele abriu mão disso, fazendo as suas trapaças. Agora ele teve que fugir, ele foge.
Ele não foi porque quis, ele foi porque não tinha opção. Ele ia morrer. Tá? E nessa nova fase da vida, nós tomamos conhecimento a partir do verso 28 de Gênesis, de que como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou ele. Então Deus agora, depois dele levar um puxão de orelha, depois dele ficar de castigo, né? Depois dele sofrer um pouco, agora Deus está pronto para trabalhar na vida dele, naquela pedra bruta que saiu ali da terra de Israel e foi parar em Padã Arã, lá perto das montanhas da Armênia. É longe pra caramba, deve ser uns 800 quilômetros aí, olhando pelo mapa, mais ou menos, de distância, tá? Tem que correr para longe, porque o menino é caçador, né? Se não for longe, ele encontra ainda, ele acha ainda. Então, né, é longe, gente. É daqui no estado do Tocantins, daqui no Gurupi, mais ou menos, né? Longe pra caramba, tá? Nem deixou o endereço, que se deixasse o outro ainda ia atrás. Bom, parece cômico, mas é trágico, é uma história trágica. Mas para Jacó foi bom, porque ele aprendeu. Porque tem duas coisas, quando Deus opera na nossa vida, ou conserta ou espana, né? No quartel eles falavam assim, ou o sujeito lá no quartel, ou ele conserta ou ele espana a rosca, né? Ou ele não dá aperto mais. Era mais ou menos assim, ou ele, né, ou resolve o problema, ou ele estraga o resto, que não vai servir para mais nada. Tá? É mais ou menos isso. Então, Esaú ficou aquele menino perdido, né? Esaú é o Edom, né? Só uma informação para vocês, ele desceu, ele morava ali, já perto da entrada do deserto, né? Isaac morava em Bérseba, Baxeba, na entrada do deserto. Então, ali tem um monte Edom, dos Idumeus. Ou Edomeus são os mesmos, tá? No Monte Seir, o Monte Seir é na direção da Arábia. E essa família tomou posse daquele lugar. E o Herodes, aquele Herodes é da família de Esaú, tá? Aquele grande construtor do passado, Herodes o Grande, não os filhos, mas o pai, tá? Foi o homem que mais construiu, que eu sei na história, foi o Herodes. O melhor construtor que eu vi na história foi o Herodes. Mas ele era interesseiro, né? Era interesseiro, era egoísta, orgulhoso. Era o Esaú em pessoa, hein? Olha aí, o Herodes era o Esaú em pessoa. Fazia matava a mãe dele para ficar no poder, se fosse preciso, né? Porque ele mandou matar as crianças. Está vendo? Então, ele construiu muita coisa, né? A fortaleza de Antônio, em Jerusalém, ele construiu Massada, tinha um lugar de veraneio, de casa de camping lá, assim, dele passar a folga, que era uma coisa fenomenal, do outro mundo, construído em cima do morro lá, e coisas, né? A habilidade construtiva dele era incrível. Era filho de Esaú, era Idumeu, tá? Dos filhos de Edom. Bom, durante a viagem, Jacó, né? Durante a viagem, numa noite, Deus se revela a ele. Agora ele estava com medo, agora ele estava triste, sozinho, né? Sem perspectiva do futuro. O que adiantou eu tomar o direito de primogenitura, hein? O que adiantou eu fazer o esforço daquele, me expor, né? Por causa de pouca coisa, tem gente que joga a vida dele fora por pouca coisa. Uma mixaria, ele chuta o balde, né? Como diz o caipira, ele chuta o pau da barraca à toa. E quando a gente faz as besteiras, as consequências vêm. Elas são inevitáveis, né? Se ele tivesse se humilhado lá, esperado em Deus, se ele tivesse tomado uma atitude de crente, a história não seria essa que eu estaria contando. Está vendo que Deus, às vezes, ele não entra no meio da história, ele sabe o que vai acontecer com você,
Ele sabe o que vai acontecer comigo, mas é eu que tenho que agir. Quando ele vê que eu estou exagerando, ele dá uma, né? Ele me ajuda, ele me manda um profeta para avisar, não vai por aí não, né? Ele opera de alguma forma para me ajudar, mas ele não altera a história. O que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, por isso que depende de mim e de você, a perseverança dos santos, que não está sendo considerada em algumas igrejas. É por isso que eu tenho que permanecer até o fim, que eu tenho que lutar pela fé. Eu sei que Deus vai me ajudar. Eu sei que Ele vai, se eu estiver num lugar perigoso, Ele vai me proteger, vai me ajudar. Se eu estiver em comunhão com Ele, pedindo para Ele, Ele vai ter misericórdia de mim. Mas é só isso. O escopo principal, o caminho que eu vou andar, é eu que vou escolher. É eu que vou fazer as minhas escolhas diárias. Todo dia você vai ter que fazer escolha. E se escolher mal, as consequências vêm. Se fizer errado, o problema vem. Ah, não, eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai me proteger. Não é assim, não. As consequências vêm. O Jacó teve que dormir no travesseiro de pedra. Alguém já dormiu no travesseiro de pedra, que nem eu? Não, né? Pois é, o Jacó teve que dormir no travesseiro de pedra. Sabe por quê? As atitudes dele. Tem certeza que lá na casa dele tinha uma cama quentinha, mansinha, arrumadinha para ele dormir. Pois ele dormiu no travesseiro de pedra. Para aprender que as atitudes dele vai determinar, mesmo sendo o escolhido de Deus, ele tem que tomar atitude de escolhido de Deus. Mesmo sendo nação sacerdotal, ele tem que tomar atitude de sacerdote. Mesmo sendo povo escolhido, ele tem que tomar atitude de povo escolhido, porque senão as consequências vêm. Tem gente que toma decisões erradas e até morre por isso. Já viu falar? Não, ele era crente mesmo, morreu. Sofreu lá um acidente, morreu. Mas era crente. Vai para o céu? Provavelmente vai, ele era crente, estava tudo certo com Deus, mas morreu. Às vezes ele pode ter antecipado. Eu lembro de um menino aí, que era do nosso campo, muito bonzinho, crente, participava de tudo que é atividade, mas ele em cima de uma moto era doidinho que só ele, irmãos. Era muito doidinho. Pois é, uma hora ele achou um maior que ele, bateu, morreu. Ele foi para o céu? Eu acredito que sim, aquele menino era bom, eu conheço ele, conheço a índole dele. Mas a atitude dele, ceifou ele. Tá bom, ninguém pode acrescentar um covo da sua vida, Deus já tinha planejado, mas Deus às vezes tirou ele de uma maior lá na frente, já levou ele logo, para ele já ser salvo. Tem uma série de implicações nisso, mas a atitude dele fez a diferença, não fez? Bom, foi a atitude dele e o para-choque do outro carro, que fez a diferença, está vendo? Então, as nossas atitudes vai determinar, sim. Isso vai interferir na salvação? Provavelmente não. Mas vai atingir a gente de uma maneira ou de outra. Jacó foi dormir no travesseiro de pedra, Então, foi a atitude dele, tá? Ele podia estar em casa, quentinho, com a mãe dele que protegia ele de tudo, Sabe aquela mãezona que protege o filho de tudo? Pois é. Era o Jacó. E agora já não estava lá, Já não estava, era o caçulinha mimado, A situação era essa. Então, da mesma forma que ele agiu com os antepassados, estabelecendo aliança, Deus também fez com Jacó. Em Gênesis 28, que é o que eu falei para vocês, do 13 ao 15 é a bênção de Deus, tá? A bênção de Deus para Jacó. E o impacto da presença de Deus foi tão grande na vida dele, tá? Que ele ergueu uma coluna e fez o voto ali. Então, ali ele já estava agindo com fé, tá vendo? Ele já tinha mudado a atitude. Não foi Deus que mandou ele erigir a coluna. Não foi Deus que mandou ele fazer o voto. Aí já foi a fé dele. Já foi ele transformado. Já foi ele depois de passar na moenda de Deus. Eu vi um irmão explicando a moenda de Deus no interior. Eu estava pregando numa festa no interior e eu estava no sábado à noite. Eu ia ministrar no domingo de manhã. O irmão pregando no sábado à noite. Eu cheguei lá no sábado à noite porque eu ia hospedar na casa do irmão lá. E eu participei lá, E ele falou que Deus faz com nós. Lá no interior, eles usam um exemplo assim, que o povo lá vai entender, Ele falou, Deus faz com nós igual
o homem faz com a cana. Ele vem com a cana, né, no engenho, no moinho, passa a cana no moinho, aperta aquela cana e sai garapa para todo lado. Ela grita, ela range, né? A maquininha grita também, as engrenagens gritam, tudo, até sair do outro lado. Acabou nada. Ele pega aquele bagaço, dobra ele, dá uma apertadinha nos negócios lá e vai de novo. Né? Aquilo que estava ruim pode ficar pior, né? E Deus pode nos provar e nos moer, e nos tratar com nós, porque Deus quer nos recuperar. Não é porque Deus é ruim, não, irmãos. Vocês acham que Deus foi ruim com Jacó em algum momento aqui? Deus só trabalhou para o bem dele. Até o travesseiro de pedra fez ele pensar melhor, não fez? Aquela dormidinha no ar livre, vendo aquelas estrelas do céu, fez bem para ele. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele, às vezes, precisa colocar nós no nosso lugar. Tá? Nós é que, às vezes, não entendemos. Tá? O impacto da presença de Deus muda a vida do homem, mas até ele chegar nisso, ele vai ter que passar nessa moenda. Agora, como nós somos todos falhos, fazemos besteira, eu mesmo vivo lutando com a minha naturezinha difícil, irmãos. É uma luta diária, é todo dia. Muitas vezes eu faço coisa que eu não queria fazer. Quando eu vi, eu já fiz, já era. Né? E a minha natureza não é fácil, não. Né? Mas as consequências vêm. É só fazer besteira que as consequências vêm. E elas são duras. Mas elas são boas para nós. Elas nos ajudam, nos ensinam. A boca, então, às vezes você fala uma coisa, não queria ter falado aqui, agora já falei. Agora é o tal dos dedos, né? Tem hora que você digita, o trem lá mandou aí, agora já era. Vou embora. Né? Rodou. Tá? E a natureza da gente se manifestando. E, de repente, as consequências vêm. Né, pastor Juvenil? Agora o fuxiqueiro está derrubando muita gente, né? Porque escreveu ali, escreveu, não leu, aí já era. Durante 7 minutos, né? Ainda dá um tempo no aplicativo de mensagem, ainda dá um tempinho, né? Durante 7 minutos você ainda pode apagar. Se passou dos 7 minutos, aí já era. Aí também todo mundo já leu, não faz mais sentido. Exatamente. Então, mas todos nós temos isso, né? Os nossos defeitos, as nossas falhas. Nós temos que reconhecer e andar na presença de Deus e levantar essa coluna, tá? E fazer o voto, né? E entrar na presença de Deus com fé, que vai funcionar. Exatamente. Isso tudo é com relação às escolhas. Tudo tem a ver com as escolhas que a gente tem que fazer. Todo dia. Todo dia você vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha. É um ato de fé, um ato de fé. E se a gente deixar a natureza da gente sobressair, a gente começa a fazer a escolha errada. A primeira vai bem, a segunda mais ou menos, a terceira, aí a coisa já não está boa, e da sexta para frente, aí é só para baixo, né? Aí a curva vira, né? E aí é só para baixo, é misericórdia. Então, a gente tem... Exatamente, mas Deus não abençoou, Deus não estava nisso, né? Deus, sabe por que Deus está me punindo? Será por quê? Ainda está querendo saber, ainda quer lembrar ainda? Que a gente possa aprender, então, com essa história incrível. Essa história, para mim, ela é incrível, porque eu aprendi muito nessa história. E eu espero que Deus possa nos ensinar como é que nós devemos nos portar, apesar de que nós vamos continuar sendo seres humanos, nós vamos continuar fazendo besteira vez por outra, mas agora nós sabemos, né, que Deus pode alterar as coisas, pode deixar de fazer, pode adiar, pode isso, pode todas as coisas. E tudo coopera finalmente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a prerrogativa final, tá? Todas as coisas juntas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você vê Jacó dormindo na pedra, né, não fica com dó dele não, porque aquilo também está contribuindo junto com as outras coisas para o bem dele, né, para o crescimento dele. Porque foi ali que ele despertou para fazer a coluna e fazer o voto, né? Foi na dor, na dificuldade, no sofrimento, né? Na solidão, no frio, sei lá, na intempérie, ou na garoa da noite, tá? Então, que Deus possa nos ensinar também
e nós possamos crescer na graça, no amor, no conhecimento, e na verdade Ele possa nos ensinar isso. Amém? Vou parando por aqui, o meu tempo já acabou, né? Que Deus possa nos abençoar. Obrigado, irmãos, pela confiança. E não sei se eu falei o que você queria ouvir, mas é o que estava no meu coração hoje. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço o pastor Júnior e os irmãos que estão conosco aí. Eu não tinha uns detalhes nessa história de Esaú e Jacó que me incomodava muito, muito mesmo, ficava muito querendo entender. E hoje foi crucial, viu? Parabéns. Obrigado, pastor Júnior. E os irmãos que estão conosco aí, né, todos são bem-vindos. Se tem algum visitante também é bem-vindo. Nós agradecemos de coração. Nós oramos pelo pastor Toninho, que está fazendo cirurgia agora de manhã, né, Eliabe? Deus está operando lá através dos médicos. E também oramos intensamente, incansavelmente pelo pastor Manuel e pelos nossos irmãos que estão precisando de oração, o genro do pastor José Iraci, para a gente não esquecer e estar sempre orando, sempre orando. Leonísio Sil. Leonísio, ele mais a esposa, né? Pastor Leonísio do Parque Oeste. Leonísio mais a esposa. Oremos pelos nossos irmãos. Eles estão com Covid, pastor? Covid. O pastor Joelho disse que eles passaram muito mal. Ele e a esposa, teve que ir para o hospital. Até a sogra dele. Os pastores estão informando que eles já estavam se recuperando, né? Pastor Leonício, falei certo? Mas a esposa. E agora com Covid, e vamos orar. Então a gente precisa de orar pelos nossos irmãos mesmo. A gente também está orando direto pelo pastor Sávio, mas a família, para nós não deixarmos de orar pelos nossos irmãos, porque muita gente precisando das nossas orações, e tem hora que eu não lembro de nome por nome, eu vou orando por todo mundo que está pedindo lá no grupo de intercessão. Muito obrigado, igreja. Eu devolvo o pastor Walter para finalizar. Pastor Juvenil, devolvo o pastor Juvenil finalizar. Ele passou para o senhor mesmo, pastor. Hoje é a ceia, tá, igreja? Ceia do Senhor. Estaremos aqui daqui a pouco. E o Senhor nos abençoa. Abençoa cada um. Hoje o Espírito Santo falou aqui através do pastor Júnior. E Deus continue abençoando e moldando, nos aperfeiçoando. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, né? Um domingo abençoado, lição maravilhosa, tem tantos ensinos aqui predicados, né? Para nós reconhecer que Deus é dominador sobre todas as coisas. Quando tentamos mudar a história ou tentamos ajudar Deus, acontece igual aconteceu com Uzá, né? Foi querer ajudar a empurrar lá a arca lá, e ajudou, foi fulminado. Então, as coisas sempre será no domínio e no controle de Deus, né? Aquela frase nós gostamos de falar: os homens governam, Deus domina. Nós faz aí uma situação de futurologia, né? Fica prevendo lá o futuro pertence somente a Deus. E essa narrativa aqui, essa história aqui, implica que
nem sempre é da forma que nós pensamos. Deus muda a história, age na história, toda a vida foi assim. E tem pastores, tem muita gente que pensa que isso é emblemático, que tem que ficar acontecendo a vida inteira. Isso aqui são sinalizações bíblicas para nós entendermos que a forma de Deus, a direção, a orientação de Deus é que controla e sempre estará controlando as coisas. E o que nós podemos entender hoje, nos dias de hoje, tanto no seio da família, no labor, no trabalho, na universidade, todos os meios aonde a gente está, seja independente de questão familiar ou posição, há uma busca constante por poder, por status, por uma representação. E isso já é bíblico, tem conteúdo de explicação bíblica, razões bíblicas, afirmativas bíblicas para nós, desde lá do Gênesis. A síndrome de Caim. Quem sabe da síndrome de Caim? Quem lembra? Alguém lembra? Da síndrome de Caim, você lembra? A síndrome de Caim. Aonde você estiver, aonde Deus tem promessas, seja lá no seu trabalho, lá na roça, dentro da família, qualquer lugar, no seio religioso, isso já começou lá no livro do Gênesis, lá no início, síndrome de Caim. Ciúme e inveja. Isso é coisa do cão, dos infernos puro. Já vem. E isso acontece no meio da família, da sociedade. Acontece ou não acontece? Lá na faculdade, até no lazer tem isso. Você vai para um acampamento, eu já fiz alguns acampamentos quando era mais novo, e a gente via esse ciúmismo, invejismo, ciúmismo. Isso começou com Caim e Abel. Síndrome de Caim, ciúme e inveja. É uma coisa maléfica, né? E a gente tem que entender que as coisas de Deus é do jeito de Deus, da forma de Deus, no tempo de Deus, o agir de Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus abençoe pastor Júnior pela ministração da escola, que nós possamos entender que Deus é que traça o rumo, Deus mexe na história, muda a história, porque Ele já é o conhecedor, de tudo lá na frente. É isso que nós temos que adicionar na nossa vida e aprender, amém? Logo mais à noite nós temos a ceia do Senhor, será uma bênção. Os irmãos comuniquem aos irmãos, é um mês de férias, já tem alguns que, apesar da pandemia, mas já tem alguns aí que já deram uma freada aí no trabalho, vai passear, mas nós estaremos aqui à noite para a ceia do Senhor. Você que nos assiste aí, convide, divulgue, venha participar, amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Quero lembrar os irmãos da cesta nossa, tá? Aqui da igreja. Não pare não, hoje é a ceia, lembra lá, do sal, do óleo, do açúcar, do café, do extrato de tomate, do macarrão, se bem que macarrão nós temos muito aí, nós já formamos ali uma cesta, e os irmãos que têm a necessidade podem nos procurar aí, pode falar com qualquer um, que nós estamos aí à disposição, amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa bondade rica de estarmos aqui aprendendo que o Senhor é dominador sobre todas as coisas, que nós possamos triunfar sobre batalhas, ó Deus amado, e adversidades da vida. O Senhor é o controlador de tudo, em Ti nós cremos, ó Deus, estamos aqui para Te servir. Nos ajuda em humildade, acrescenta em nós, ó Deus amado, a fé, para nós rompermos, ó Deus amado, todos os obstáculos, as adversidades. Pai, em nome de Jesus, lhe agradecemos por essa nação, por esse país, por essa cidade, por essa igreja local, pela família. Nos ajuda a prosseguir, a caminhar essa jornada. Tenha misericórdia daqueles que estão acometidos por essa pandemia, ó Deus amado. Pedimos a Tua intervenção divina, aqueles que estão nos UTIs, aqueles que estão entubados, ó Deus amado. De uma maneira geral, Tu és conhecedor da necessidade, Tu és o Deus que pode sarar, curar, reabilitar. O Senhor é tudo em todas as coisas. Cremos e oramos por esses, ó Deus amado. Tenha misericórdia. Continue com as Tuas mãos sempre estendidas, ó Deus amado. Oramos assim pelos irmãos que estão acometidos por essa enfermidade. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abrevia isso, ó Pai, segundo a Tua vontade. Oramos assim, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, toda glória a Ele.